É importante percebermos que essa realidade proposta, né, por Jesus, quando o indivíduo investe muita energia espiritual nas coisas materiais, no nível de uma consciência egóica, como foi no capítulo anterior, para que ele alcance a imagem de ser o primeiro de maneira horizontal na Terra, sacrificando a sua vida espiritual, tomado por estados afetivos, onde ocorre um desgaste, uma saturação desse lugar conquistado, mas que não há o preenchimento afetivo, o indivíduo esquece do diálogo energético com a vida, né? Um diálogo que vai muito além dessa realidade material e esquece da sua essência, de se conectar com a realidade da vida a partir de outros lugares, que não só esse lugar de poder, prazer, como a Joana fala, ou os lugares, né, de poder, de gozo, de beleza física, de exaltação social, né, do destaque, da fama, do dinheiro, da beleza, a partir desse lugar, ou se exclui da realidade social, em algum nível, claro, né, porque é real os casos de exclusão de uma grande quantidade das massas sociais, ou se exclui revoltado por estados de pobreza, né, por dificuldades a enfrentar numa vida espiritual, onde o indivíduo e opta por caminhos agressivos na vida, por se relacionar com a sociedade por caminhos sombrios, ou se exclui dessa realidade por não ter conquistado essa imagem proposta pela sociedade. Mas o indivíduo se relaciona sempre a partir de complexos de inferioridade ou complexos de superioridade, né, que na realidade esses complexos de superioridade são a compensação dessa infância psicológica, é justamente essa compensação que desenha o primeiro lugar social, né, que é o lugar de ter coisas, de ser cargos, de ser pessoas, de estar em situações, né, de gozar determinadas situações. Então fica uma energia espiritual extremamente investida numa realidade horizontal, e justamente essa compensação dos complexos de inferioridade, ou uma psicologia mais infantil, ou dessa realidade de identificação com esses lugares, com esse lugar de inferioridade, que o indivíduo se neurotiza, né, por não estar sendo escolhido socialmente, ou por estar revoltado por não estar sendo escolhido socialmente, esquecendo da sua realidade espiritual. Dentro desses dois grandes excessos, né, dessa inflação e dessa deflação que a alma passa, que o ego passa por ser inconsciente da sua relação com o self, a Joana, através dos conhecimentos de Jesus, ela vai propor um outro lugar para se relacionar com a vida. Um lugar a partir dos tesouros espirituais que carregamos com o mundo, onde o indivíduo vai sim, né, fazer as suas conquistas materiais de acordo com a sua realidade, ele vai ocupar o seu lugar na sociedade, mas sem se esquecer de um diálogo existencial riquíssimo que o indivíduo pode estabelecer com a vida, que é um diálogo energético, um diálogo de troca com a vida, um lugar afetivo, né, ético-moral, bem direcionado, em que o indivíduo pode, né, investir a sua energia, porque ele vai estar exercitando conquistas e, ao mesmo tempo, deveres e resgates e provações dentro da realidade da mediunidade, né? A mediunidade ela vai estabelecer um outro lugar para se relacionar. A mediunidade ela está muito ligada, ela está extremamente ligada, uma mediunidade bem conduzida, com a proposta de Jesus de sermos os últimos, né? Porque a mediunidade, justamente pelos benefícios que ela proporciona para a criatura e para a criatura enquanto indivíduo e para a humanidade, que é a porta de renovação da humanidade, a conexão da criatura humana em termos de mundo com a realidade extrafísica, para que ele possa ter notícia e se conectar com a sua verdadeira essência, que é a essência espiritual. Essa mediunidade ela vai ser um lugar também que pode levar o indivíduo a certos riscos, né, por ficar identificado
com esse lugar de ser o primeiro no mundo. A mediunidade também, ela entra assim como o dinheiro, o sexo, a inteligência, a fama, o poder, né? São lugares emocionais e sociais perigosos, né, para aqueles que são inconscientes da realidade da vida. A mediunidade também não é diferente, e a mediunidade ela pode também acontecer e ser experienciada nessa realidade, ser o primeiro na Terra, né, buscando através de uma realidade mediúnica uma satisfação egóica e sombria da realidade da vida, onde o indivíduo é escolhido na Terra, mas no céu ele vai ser o último, nesse sentido da escolha, numa condição da autoconsciência conquistada por ele mesmo, nesse sentido. Então, a mediunidade ela nos chega, né, como uma forma de conexão com a vida, né, de experimentar a vida, né, de experimentar uma troca energética com a vida de uma maneira diferente, que isso implica uma série de responsabilidades para que o indivíduo possa se conduzir com equilíbrio diante da vida, a partir dessa lógica que a mediunidade propõe. A Joana vai falar, né, que tanto no capítulo anterior como agora, ela sempre traz esse conceito de uma sombra coletiva. E a gente pode entender essa sombra coletiva que circunda a mediunidade é atravessada e atravessa essa sombra coletiva. E os primeiros na Terra são expressões dessa sombra coletiva, que nós podemos entender essa sombra coletiva em dois níveis, né? No nível qual individual do ego está inconsciente da realidade do self, né, da realidade da sua sombra, principalmente do lado escuro da sombra, ou seja, no nível subjetivo da experiência da sombra. E nós podemos entender também essa sombra coletiva como um exército de espíritos obsessores que circundam a Terra, né? Tudo isso compõe a sombra coletiva. São espíritos que perturbam e que querem denegrir, por exemplo, a imagem de Jesus, né, no planeta. Essa turba de entidades sofredoras, né, que de alguma forma não se fizeram penetrar pela mensagem sensível do Mestre, elas estão compondo essa sombra coletiva. E a mediunidade atravessa e é atravessada por essa realidade, porque a mediunidade ela é afetada tanto pela sombra num nível subjetivo, na minha sombra que emerge do inconsciente, como também por essa sombra coletiva no seu aspecto social, que é esse mundo energético de espíritos sofredores e que influenciam a Terra ao desequilíbrio e à perturbação e aos excessos. A mediunidade, quando, assim como a questão de sermos os primeiros na Terra, ela faz um convite a determinadas conquistas, né? Mas se essas conquistas estiverem vinculadas à primeira proposta do capítulo anterior, de ser o ego acariciado aqui na realidade da Terra, logo depois a luz que a mediunidade leva, e ao mesmo tempo as conquistas, né, que nós realizamos no plano material, psicológico, no plano das questões horizontais da vida, assim como a mediunidade, ela não é suficiente para reverter a sombra. A Joana fala que o indivíduo se encanta, faz realizações em determinados níveis, mas logo depois ele é arrastado novamente pela sombra, entendendo essa sombra coletiva como esses espíritos perversos e também essa realidade subjetiva que ainda é inconsciente para nós. Então ela diz aqui, o povo, na época de Jesus, estava tradicionalmente condicionado a aguardar que ocorressem espetáculos sobrenaturais em volta dos profetas, que eram médiuns, né? Os profetas são os médiuns, e todos aqueles se apresentavam em nome de Deus. Como necessidade premente de manterem a débil claridade da fé, quase sempre bruxuleante, que logo voltava a ser embrutecida pelas paixões decorrentes do egotismo perverso cultivado em exagero, os excessos, né? Um exemplo clássico disso é Natanael ben Elias, né, o paralítico, né, que chega com um odor extremamente desagradável, carregado
um pedaço de esteira, detestado e execrado socialmente pela sua condição física. Ele vai buscar Jesus na ânsia de encontrar a cura, e Jesus fala para ele: Natanael, eu posso te curar, mas tu vai precisar ser muito vigilante para que tu não recaia novamente sob os teus complexos que se coagularam na tua carne, causando esse alelume, né? Diz Jesus. E Jesus o cura, né? Através da sua paranormalidade, né? Jesus era médium de Deus, era também o maior paranormal que a humanidade já viu. E logo depois, Natanael ben Elias, naquela mesma ocasião, ele depois foi encontrado em um bar, né? Sorvendo uma grande quantidade abusiva de álcool, e entre mulheres de vidas infelizes, né? Voltadas ao trabalho da força sexual, onde ele se vangloriava de estar curado por Jesus e ali desperdiçando a sua energia espiritual nos excessos, desequilíbrios, numa sombra que já havia ele tomado. Ou seja, o cárcere da paralisia, ele protegia contra esses excessos que ele não conseguia conter, e Jesus tinha avisado. Então, a mediunidade, ela tem essa proposta, ela encanta em determinado momento, mas somente o autoconhecimento pode realmente superar a sombra que há em nós, né? Aí, quando nós conseguimos superar essa sombra, principalmente do exercício da mediunidade, que é uma das formas de conexão com a sombra e da superação, a Joana fala que a ausência dessa sombra, ela sempre favorece a presença do conhecimento e do discernimento, né? Da ação oposta ao ego, né? Desse ego inconsciente, produzindo harmonia interna e não ambição, né? Que é muito característica também do capítulo anterior, né? Que é a proposta da Terra. Não a competitividade vulgar e destruidora, né? A competitividade está sempre acima de ter um lugar único, de ser destacado, de não saber compartilhar as energias da vida. Jesus, autêntico em si mesmo, reflete o psiquismo superior da vida e arrebanha outras criaturas, conduzindo-as na direção da plenitude que já antegozavam, ou seja, que já lhe era uma realidade pela conquista de si mesmo. Ele compara essa mediunidade, ele traz a imagem a uma árvore, né, que produz maus frutos, né, não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má. Então, essa mediunidade, quando ela é atravessada por uma psique que consegue perpetuar uma busca constante de autoconhecimento, principalmente utilizando a mediunidade para isso, o indivíduo vai receber influências espirituais, mas ele vai usar essa relação com o mundo espiritual para que ele possa transcender a sua realidade sombra. A Joana falava, né? A Joana fala que a árvore, né, proposta por Jesus é a ânima, né? É a ânima da mediunidade, ou seja, a árvore apresentada por Jesus, né, mostra que a mediunidade é um arquétipo de natureza feminina, né? Ele vem trazer isso aí, a mediunidade, ela traz uma condição arquetípica de uma energia muito feminina no sentido energético organizador da vida, não no sentido de genitais masculinos e femininos, mas em condições de energias organizadoras do universo do masculino e do feminino. Por que a mediunidade é essa ânima que, muito bem conduzida, quando o indivíduo gera essa, entendendo que a Joana entende que o espírito tem a ânima e o ânimos, né, que era diferente do Jung. O Jung achava que ele trazia esse conceito de que o homem tem a ânima e a mulher tem o ânimos, né? E para Joana, sabendo que transcende essa realidade sexual, essas duas energias organizadoras estão presentes na criatura humana. Então ela fala que tanto o homem quanto a mulher tem essa energia da ânima, no caso, né, da ânima mediúnica. E essa ânima, ela oferece o fruto, né, que é o seu ânimos. Ela é ânima porque ela é passiva, ela é atravessada, ela precisa se calar para que alguém fale, para que ela possa escrever, para que ela possa trazer o quadro, né, pictografado.
Então, ela acolhe, ela é uma mãe boa porque ela dá a palavra certa, ela dá o remédio, ela cura, ela faz a cirurgia. É uma mãe, é uma grande mãe, é uma energia de natureza gestacional para produzir, de ser atravessada, de ser penetrada para produzir dentro dessa realidade. Já o fruto, ele é diferente. Né? O fruto ele vai ser, ele vai nutrir, ele vai ser levado, ele vai ter que viajar, vai ter que fazer a energia do masculino dentro dessa realidade.